assim como eu, apaixonada pela educação, meu nome é Ulisses Andrade e estou de volta com mais uma aula do curso de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil. Show de bola? Então vamos ao nosso conteúdo de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a educação infantil, na BNCC. E nós vamos abordar alguns conteúdos, Nós vamos falar de algumas coisinhas como competências gerais, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiências e objetivos de aprendizagem. Que é muito importante que a gente entenda o que a gente está fazendo, o auxiliar de desenvolvimento infantil, ele está o tempo todo auxiliando o professor nas atividades diárias, no desenvolvimento do aluno. Então é importante que ele saiba como funciona, por que o professor está desenvolvendo uma atividade X ou Y. Isso eu acredito que uma pessoa, para auxiliar no desenvolvimento do aluno, o mínimo que ela consegue, o mínimo que ela precisa é saber um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, Então nós temos aí a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que vem trazendo aí algumas competências, alguns direitos de aprendizagem e desenvolvimento, vem sendo dividida aí em campos de experiência e também objetivos de aprendizagem. É importante que você saiba um pouquinho sobre isso aí, Eu acredito que isso seja muito importante. Se você concorda comigo, depois deixa no comentário aqui da nossa aula se você gostou, se você não gostou, se você acha que isso é importante ou não é importante para o seu desenvolvimento do seu trabalho e também para o desenvolvimento dos nossos alunos. Show de bola? Mas o que é BNCC? A BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. É um documento normativo que define o conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então você vê aí, já de início, que ele é um documento normativo, uma norma, E que vai definir aí várias regrinhas, vai definir um conjunto de aprendizagens essenciais para todos os alunos, que todos os alunos devem desenvolver a educação básica. Então é uma base. Primeiro ponto que a gente tem que entender, o nome já diz, Base Nacional Comum Curricular, é uma base, é um documento norteador, um documento normativo e que norteia também. Seu principal objetivo é ser a balizadora da qualidade da educação no país por meio do estabelecimento de um patamar de aprendizagem e desenvolvimento a que todos os alunos têm direito. Então, nesse pedaço, ela traz uma base, um documento de base, onde vai dizer tudo que todo mundo tem que aprender em cada ano de escolaridade, para que assim o Brasil todo fique no mesmo patamar de aprendizagem. Então ela vai normatizar, ela vai nortear e vai balizar a educação do país por meio desse patamar estabelecido, nesse patamar de aprendizagem estabelecido, Esse patamar de aprendizagem e desenvolvimento que todos os alunos têm direito. Antes da gente continuar, eu gostaria de que vocês entendessem um pouquinho o código, A gente tem lá as habilidades e cada habilidade possui um código bem específico. Eu trouxe aqui nesse slide para mostrar para vocês como que funciona esse código. Então o exemplo está aqui, entendendo o código. Então o exemplo aqui é I 02, TS 01. Nós vamos entender cada pedacinho desse código, que é muito importante também para que vocês não fiquem perdidos e perdidas. Vamos lá, então? Vamos, então, entender um pouquinho sobre esse código, Então, vamos ver aqui comigo. Então, vamos lá, entendendo o código, O primeiro par de letras indica a etapa da educação infantil, que é esse EI aqui, Esse EI significa educação infantil. E vai ser importante a gente entender esse código, porque nós vamos usar também algumas habilidades na aula de hoje. Show?
O 02, que é aqui, ó, o primeiro par de números, indica o grupo por faixa etária. Vemos aqui que são 3 grupos. O primeiro grupo, que é o código 01, né? Se aqui fosse 01, seria o quê? Bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, tá? Como é o 02, significa crianças bem pequenas, que o grupo vai de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E se fosse 03, seria o grupo de crianças pequenas, que compreende a faixa etária de 4 anos a 5 anos e 11 meses. O segundo par de letras, né, aqui, ó, indica o campo de experiência, que são 5. Pode ser o eu, outro, nós, com a sigla EO. Pode ser corpo, gestos e movimentos, com a sigla CG. Pode ser traços, sons, cores e formas, com a sigla TS. Pode ser escuta, fala, pensamento e imaginação, com a sigla EF. E pode ser espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, com a sigla ET. Show? E o último par de números indica a posição da habilidade na numeração sequencial do campo de experiências para cada grupo de faixa etária, né? Então aqui, 01 significa o primeiro. Aí se for depois disso vai ser 02, 03, 04 e daí por diante. Segundo esse critério todo que a gente está vendo, né, o código EI02TS01 refere-se ao primeiro objetivo de aprendizagem e desenvolvimento proposto no campo de experiências, traços, sons, cores e formas, TS. Para as crianças bem pequenas, né, que compreende a idade de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Entendido o código, vamos avançar para os direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, que então nós temos aí 6 direitos de aprendizagem, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Vamos lá, então? Primeiro, vamos ver o conviver, né? Conviver com outras crianças e adultos em pequenos e grandes grupos, utilizando diferentes linguagens, ampliando o conhecimento de si e do outro, o respeito em relação à cultura e a diferença entre as pessoas. E só de estar dentro da creche, a criança já está convivendo, né? Já está convivendo com outras crianças, já está convivendo com adultos. Isso só o fato dele entrar. Quando você tem um recreio, quando você faz uma atividade externa, quando você junta os alunos com outras turmas para fazer uma atividade participativa juntos, você também está permitindo que ele conviva com outras faixas etárias, né? Então ele vai utilizar diferentes linguagens, ele vai conhecer a si mesmo e o outro, ele vai respeitar essas relações. Isso tudo já só na entrada na creche, a criança já começa a ter garantida esse direito de aprendizagem, que é o direito de conviver. O segundo direito de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil é o direito de brincar, né? E tá aqui, ó, brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços, tempos, com diferentes parceiros, crianças e adultos, ampliando, diversificando seu acesso às produções culturais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então, quando eu digo que a gente tem que brincar, tá vendo? É um direito delas, nós temos que brincar mesmo. Quando eu digo para você, olha, senta no chão com o seu aluno, brinca com ele, quando for contar uma história, senta e conta junto, lê para ele, não é somente dar o livro, não é somente dar o brinquedo, é sentar junto, é brincar junto, é ler junto, é fazer junto. Isso é um direito de aprendizagem, do brincar. Quando eu falo, já falei em outras aulas, que você tem que dar o máximo de estímulos possíveis, também faz parte do brincar, como a gente viu aí, ó. Suas experiências emocionais, corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais. Então é importante demais que a gente brinque todos os dias com os nossos alunos.
O terceiro direito de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil é o direito de participar. E é o direito de participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Então é necessário que você dê o direito do aluno falar. E nós falamos isso também na aula sobre relacionamentos interpessoais, sobre a escuta, sobre a fala, né? Sobre dar o direito do aluno falar, do aluno participar. Isso é realmente um direito dele participar ativamente do planejamento das atividades, né? Do planejamento da rotina. Isso é muito importante, isso é fundamental. Isso também faz com que a aula fique muito mais agradável quando o professor começa a desenvolver uma aprendizagem a partir do interesse dos seus alunos. Você pode ter certeza que o desenvolvimento vai muito mais fácil. E você, enquanto auxiliar de desenvolvimento infantil, que vai estar o tempo todo com esse objetivo de auxiliar a aprendizagem, né, auxiliar o desenvolvimento dos nossos alunos, é importante que você fique ligado nesse direito, o direito de participar. Show de bola? Vamos então ao nosso quarto direito de aprendizagem, e vai faltar apenas mais dois, que é o direito de explorar. Vamos ver o que é? Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações, relacionamentos, histórias, objetos, elementos da natureza, na escola e fora dela, ampliando seus saberes sobre a cultura em suas diversas modalidades: as artes, a escrita, a ciência e a tecnologia. Tá vendo como é importante explorar? Quando a gente explora, a gente aprende mais. E eu lembro da minha infância, eu explorava bastante. Eu ia pro quintal, eu brincava, eu pegava argila, lama, e fazia, criava, pegava brinquedos, recriava, pegava madeira, serrava, cortava. E isso tudo é muito bom para a criatividade. A criança, ela é mais criativa, ela se desenvolve muito melhor quando ela explora o ambiente de dentro de sala de aula, de fora de sala de aula, do pátio, quando se tem insetos também, quando se tem a natureza presente. Isso faz toda a diferença. Então, explorar a natureza, é explorar o ambiente onde ela está. Isso é muito, 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 muito importante. Vamos agora ao nosso quinto direito de aprendizagem. O quinto direito de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, que é o direito de expressar, né? A criança tem o direito de expressar como sujeito dialógico, criativo e sensível suas necessidades, emoções, sentimentos, dúvidas, hipóteses, descobertas, opiniões, questionamentos por meio de diferentes linguagens. Então, aquilo que eu falei, deixa a criança falar, deixa ela se expressar, deixa ela falar o que ela sente, pergunte no final de semana, pergunte como é que está a vida dela. É bom que a criança fale, é bom que a criança se expresse. Quando ela coloca para fora, ela aprende muito mais também. Deixa ela inventar música, sabe? Provoca isso nela, incentiva, motiva, faz com que ela crie, se desenvolva. Isso é muito importante. Quando ela descobrir algo, valorize. Quando ela vier com as hipóteses dela, valorize. Quando ela tiver uma opinião, valorize isso. Esse valor faz toda a diferença. A criança se autoafirma, a criança fica mais autônoma, fica mais segura quando ela se expressa e o adulto a permite fazer isso. Show? Vamos ao último direito de aprendizagem e desenvolvimento, que é o direito de conhecer-se, né? O direito de conhecer-se é muito importante. E vamos ver então o que fala aqui nesse texto. Me acompanha. Conhecer-se e construir sua identidade pessoal, social e cultural, constituindo uma imagem positiva de si e de seus grupos de pertencimento nas diversas experiências de cuidados, interações
brincadeiras e linguagens vivenciadas na instituição escolar e em seu contexto familiar e comunitário. Então é importante que a gente leve à criança esse autoconhecimento, que é muito importante também para a sua autoconfiança, para a sua autogestão, para o seu autocuidado, que são competências socioemocionais também trazidas pela BNCC. Agora você me pergunta assim, Ulisses, como que nós vamos garantir todos esses direitos? A BNCC ela já garante esses direitos dentro desse documento, quando ela constitui uma base e ela divide aí em campos de experiências, e cada campo de experiência vem trazendo as suas habilidades. E essas habilidades vêm, então, trazendo todos esses direitos dentro das habilidades. Então, ela vai ter a habilidade de se expressar, ela vai ter a habilidade de criar, ela vai ter a habilidade de se conhecer, e, é claro, isso tudo dentro do contexto escolar. Então, todos esses direitos estão garantidos na BNCC através dos campos de experiências e das habilidades. Para isso, então, vamos conhecer os campos de experiência da BNCC, que nós até falamos um pouquinho lá no começo da aula, quando nós vimos o código, mas agora nós vamos conhecê-los um a um. Vamos lá, então? Considerando que na educação infantil as aprendizagens e o desenvolvimento das crianças têm como eixos estruturantes as interações e a brincadeira, assegurando-lhes os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar-se e conhecer-se, a organização curricular da educação infantil na BNCC está estruturada em 5 campos de experiências, no âmbito dos quais são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Os campos de experiências constituem um arranjo curricular que acolhe as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. Então nós temos aí esses 5 campos de experiências, né? O eu, o outro, o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Mas antes de ter uma ideia de todos esses campos, nós também já falamos isso lá atrás, quando a gente viu o código, nós precisamos entender e ter claro na nossa mente que a BNCC vem trazendo a divisão por faixa etária. Então nós temos a creche, na educação infantil, ela é dividida entre creche e pré-escola. E quando a gente fala de creche, a gente fala de crianças, né? A gente fala de bebês e crianças bem pequenas, que é o grupo de 0 a 3 anos e 11 meses, onde a gente divide bebês de 0 a 1 ano e 6 meses e divide crianças bem pequenas de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. Nós temos depois a pré-escola com as crianças pequenas, a classificação crianças pequenas, que vão de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Show de bola? Então a gente precisa entender isso. A educação infantil ela é dividida em creches e pré-escolas. A educação infantil vai de 0 a 5 anos e 11 meses. Porém, a creche vai de 0 a 3 anos e 11 meses e a pré-escola de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Vamos agora à síntese das aprendizagens, né? E eu gostaria de apresentar para vocês cada campo de experiência, né? Então eu vou trazer o campo de experiência, vou falar um pouquinho o que significa ele e depois eu vou trazer 3 exemplos de habilidades e algumas possibilidades de atividade. Isso eu vou fazer em cada campo, ok? O primeiro campo que nós vamos ver é o eu, o outro e o nós. E dentro desse campo, a gente vai entender, tem que entender isso aqui. O que significa, né? Respeitar e expressar sentimentos e emoções. Atuar em grupo, demonstrar interesse e construir novas relações. Respeitando a diversidade e solidarizando-se com os outros. Conhecer e respeitar as regras de convívio social
manifestando respeito pelo outro. Basicamente isso em síntese, como eu botei agora há pouco, são as sínteses das aprendizagens, é o que significa esse campo. O que espera que as crianças desenvolvam, né, nesse campo? O respeito e saber respeitar e expressar os sentimentos e emoções, atuar em grupo, demonstrar interesse em construir novas relações e tudo isso que eu acabei de ler para vocês. Vamos agora a algumas possibilidades desse campo, e é claro que são muitas outras habilidades, e depois, aqui no final dessa aula, eu vou deixar para vocês um link para que vocês acessem diretamente esse conteúdo e vocês vão lá na BNCC para ler todas as habilidades. Tem a opção de baixar no seu computador, lá também, lá no site. É importante que vocês façam isso para estar sempre consultando, né, qualquer dúvida que vocês venham a ter. Então, a primeira atividade que eu trago para vocês que dá para ser desenvolvida nesse campo são alguns circuitos corporais, né? E dentro desses circuitos corporais nós vamos trabalhar com essa habilidade aqui, ó, I, ok? Educação infantil, 01, que significa o quê? Crianças pequenas, bem pequenas? Não, bebês, né? 01, bebês, e o eu, o outro, nós, 02, que é a segunda habilidade desse campo. Perceber as possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e interações das quais participa. Então, os circuitos corporais são uma excelente pedida, né? É uma excelente estratégia para utilizar com essa faixa etária, com todas as faixas etárias, né? Com os bebezinhos, é claro, você vai fazer circuitos mais fáceis, né? Tudo dentro da faixa etária da criança, respeitando essa faixa etária, respeitando os seus limites, né? Então, um circuito vai ser apropriado para cada idade. É claro que dá para fazer em todas as idades, mas falando dessa faixa etária, 01, que são bebês, a gente tem que ter alguns cuidados. Segunda atividade que eu botei aqui, a rodinha de conversa, isso é para todas as idades também, mas eu botei aqui especificamente nesse campo, porque na rodinha de conversa a gente consegue estabelecer muito bem as relações, a gente consegue saber do final de semana, a gente consegue contar histórias. Então, uma roda de interação muito bacana, um momento de interação muito legal. E trabalha diretamente com a habilidade EI 02 EO 04, que é a habilidade de educação infantil, 02 para crianças bem pequenas, EO, o eu, outro, nós, 04, que significa que é a quarta habilidade dessa faixa etária. Comunicar-se com os colegas e os adultos, buscando compreendê-los e fazendo-se compreender. E aí, ó, ele vai estar usufruindo daquele direito de expressar-se, de participar também. Show? E a terceira atividade que eu coloquei nesse campo de experiência, né, do o eu, o outro, o nós, é a habilidade EI03 EO02, que é a segunda habilidade da faixa etária de crianças pequenas, que lá da pré-escola, que é assim, ó, agir de maneira independente, com confiança em suas capacidades, reconhecendo suas conquistas e limitações. E uma boa forma de trabalhar isso é você dar autonomia na hora da alimentação, nas idas ao banheiro, etc. Então, dá autonomia para a criança ir ao banheiro, mesmo que você fique na porta ali, né? Mas que você deixe com que ele faça sozinho, com que ele se alimente sozinho, beba água sozinho, escove os dentes, tente trocar sua própria roupa, coloque o seu próprio tênis, mesmo que ele não amarre ainda, você amarra para ele, mas ele pode colocar. Então isso vai já vai estar gerando dentro dele a necessidade de fazer as coisas sozinho, de ter autonomia. Vamos avançando um pouquinho e vamos então para o nosso segundo campo de experiências, que é o corpo, gestos e movimentos. E como eu fiz no outro, eu vou ler a síntese para vocês do que significa esse campo, né? Do que ele necessita, do que ele fala. Reconhecer a importância de ações e situações do cotidiano que contribuem para o cuidado de sua saúde e a manutenção de ambientes saudáveis. Apresentar autonomia nas práticas de higiene e alimentação. Vestir-se no cuidado com o seu bem-estar, valorizando o próprio corpo. Utilizar o corpo intencionalmente, com criatividade, controle e adequação, como instrumento de interação com o outro e com o meio. Coordenar suas habilidades
manuais. Então, é um campo de experiência que fala muito do corpo, gestos e movimentos, que é o próprio nome dele já diz, né? Onde a gente vai trabalhar bastante, então, a autonomia, vai trabalhar bastante o corpo em si, os gestos e movimentos que ele produz, né? O som, a expressão e tudo mais. E assim como no outro, eu trouxe para vocês também algumas possibilidades. A primeira, exploração de jogos de caixa, massinha, de modelar, argila e etc, ok? Que está aí na habilidade EI01CG05. Utilizar os movimentos de preensão, encaixe e lançamento, ampliando suas possibilidades de manuseio de diferentes materiais e objetos. Dá para trabalhar também aí lançamentos, né, de bolinha, por exemplo, de papel. Você faz a apreensão da bolinha de papel e depois pede para que ele arremesse, lance em algum local. Pode ser na boca do palhaço, pode ser numa garrafa, pode ser direcionando esse lançamento. A segunda possibilidade que eu botei também, circuitos corporais, danças com comandos e etc. Onde a gente trabalha aqui a habilidade EI02CG03, né? Que fala de explorar formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, né? Combinando movimentos e seguindo orientações. Então você pode fazer um circuito, mas também você pode colocar algumas músicas onde ele vai seguir alguns comandos, como por exemplo, eu já até ensinei para vocês, eu acho, aquela música do sapão, que é pula, pula, seu sapão. Pula, pula, seu sapão, para botar a mão no chão. Estou mandando ele botar a mão no chão na música. Quando eu falo cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Eu estou dando o comando para ele quando eu falo bota a mão na boca, na orelha, na cabeça e no dedão do pé. Dá uma rodadinha, 3 pulinhos, dá um abraço forte no seu amiguinho. São músicas, né, que dão comandos. Quando eu falo, se você está contente, bata a palma. Se você está contente, bata a palma. Se você está contente, quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata a palma. Então são músicas com comandos que são importantíssimas também, né, que vão trabalhar diretamente essa habilidade aí, explorar formas de deslocamento no espaço, pular, saltar, dançar, combinando movimentos e seguindo as orientações, ok? Terceira habilidade, né, que a própria habilidade já é uma atividade praticamente, que é demonstrar controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades, né? Então, o que é isso? Como que a gente pode desenvolver isso? Através de várias atividades. Através de quando a gente pede que ele reconte uma história, quando ele faça uma atividade artística, como diz a probabilidade. Como eu falei, a probabilidade já dá muito claro uma atividade. Quando ele aí, demonstra controle e adequação do uso do seu corpo em brincadeiras e jogos. O que é isso? Ele fazia com coordenação. A gente fala, tem que pular, vamos pular agora. Vamos fingir que estamos nadando. Ele demonstra controle disso, então ele está atendendo aí essa habilidade. Terceiro campo de experiência que nós vamos abordar é o traço, sons, cores e formas. Discriminar os diferentes tipos de sons e ritmos e interagir com a música, percebendo-a como forma de expressão individual e coletiva. Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais. E também relacionar-se com o outro, pregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal. E esse aí é a síntese das aprendizagens desse campo de experiência. Traços, sons, cores e formas. Vou agora, como eu fiz nos outros também, mostrar para vocês aí algumas possibilidades. Então a primeira que eu trago é brinquedos feitos com sucata,
sons da natureza e do corpo, etc, né? Nessa habilidade aqui, EI01TS03, explorar diferentes fontes sonoras e materiais para acompanhar brincadeiras cantadas, canções, músicas e melodias. Tá vendo? Então, você pode fazer aí a bandinha, né? A bandinha com sucata. Você pode fazer tirar som com papel. Você pode trazer qualquer tipo de atividade com a criança que ele faça barulho, que ele produza barulho, estalando o dedo, esfregando a mão, batendo na boca, batendo no corpo, né? Explorar o corpo nesse som. Então, explorar diferentes fontes sonoras. Então, até ver o que produz som, como é que produz som. Isso tudo vai desenvolvendo bem. Isso aí é para bebezinho, né? 01 é para bebês. Então, tudo é muito novo. A gente falou isso numa aula. Até uma coisinha que cai, que faz um som diferente. Perceber isso, sabe? Uma bolinha leve caindo vai fazer um som, uma bolinha mais pesada vai fazer outro som. Fazer com que eles acompanhem, tenha ritmo, né? E vai começando a acompanhar com as palminhas. Estalando o dedo não vai dar, né? Mas com a palminha, esfregando a mãozinha, batendo no chão. Então eles vão desenvolvendo essa habilidade. EI01TS03. Segunda habilidade, EI02TS02, né? Para crianças pequenas. Utilizar materiais variados com possibilidade de manipulação. Argila, massa de modelar. Explorando cores, texturas, superfícies, planos, formas e volumes ao criar objetos tridimensionais. Mais uma habilidade que praticamente já traz uma atividade, que é você brincar de massinha e argila. Tem pessoas que acreditam que esse é só um passatempo, mas não. Nesse ato de brincar com a argila, de brincar com a massinha de modelar, quando a criança começa a montar, né, a manipular isso, criando figuras e objetos tridimensionais, ela também está se desenvolvendo e aprendendo bastante. E a terceira habilidade que eu trago é a bandinha rítmica, da habilidade EI03TS01, é a primeira habilidade do grupo de crianças pequenas, né, de 4, 5 anos e 11 meses, que é utilizar sons produzidos por materiais e objetos, instrumentos musicais, durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Pode ser a bandinha normal, mas também pode ser a bandinha feita de sucata, antes que ele utilize os sons produzidos por materiais e objetos, já instrumentos, né? Entenda esse ritmo, esse som, e utilize isso nas criações musicais, nas festas, né? Nas brincadeiras do dia a dia, no faz de conta e tudo mais. O terceiro campo que nós vamos falar é o campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Expressar ideias, desejos e sentimentos em distintas situações de interação por diferentes meios. Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida. Ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas. Conhecer diferentes gêneros e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fonte de prazer e informação. Esse campo, né, ele é muito ligado à leitura, literatura, é um campo muito que eu gosto bastante. É um campo onde a gente trabalha muito, como diz ali na própria síntese, né? Faz com que a criança se expresse, faz com que as crianças recontem e entrem nesse universo literário. Isso é muito importante, isso é muito bom. Vamos ver agora algumas possibilidades. Contações de histórias, não podia faltar, né? E a gente trabalha diretamente no EI01EF08 para bebês. Participar de situações de escuta de textos em diferentes gêneros textuais. Poemas, fábulas, contos, receitas, quadrinhos, anúncios, etc. Vocês veem que essa habilidade é uma habilidade para bebês. Então você vê que já é importante, lá bebezinho, que ele tenha contato com os diversos portadores textuais, com os diversos gêneros textuais. Isso é muito importante. Segunda habilidade, que já é uma atividade, criar e contar histórias oralmente com base em imagens ou temas sugeridos. Por exemplo, você pega lá várias imagens e a partir dessas imagens você vai criar histórias. O aluno vai ter a capacidade de fazer isso, né? De criar histórias. Então você, por exemplo, pega um celular.
Era uma vez um celular preto. Esse celular tinha perninhas e bracinhos e andava pela floresta. Sabe, só um exemplo, né? E a criança vai ter a capacidade disso. É até uma dinâmica bem legal, onde você vai passando um saco com vários objetos dentro. A criança vai pegando esses objetos e vai continuando a história. Bem bacana. E o terceiro também já é a própria habilidade já dá a ideia de uma atividade, que é selecionar livros e textos de gêneros conhecidos para a leitura de um adulto ou para a sua própria leitura, partindo do seu repertório sobre esses textos, como a recuperação pela memória, pela leitura das ilustrações, etc. Isso é quando o aluno, você vai lá e distribui aquele monte de livrinho, e o seu aluno ele vê aquele monte de livro, ele começa a procurar ali, sabe? Ele está selecionando, ele começa a ver o que vai gerar interesse nele. Pode ser um que ele viu interesse pela capa, pode ser um que ele lembrou que você já leu, ele vai lá, pega para ler ou traz para você ler para ele, sabe? Essa é uma habilidade também importantíssima. O próximo campo e o último campo, né? E nós já estamos acabando a nossa aula, que é o campo espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, que vem aí com a síntese, né? Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles, interagir com o meio ambiente e com fenômenos naturais ou artificiais, demonstrando curiosidade e cuidado com relação a eles. Utilizar vocabulário relativo às noções de grandeza, maior, menor, igual, etc. Espaço, que é dentro e fora, e medidas, comprido, curto, grosso, fino, como meio de comunicação de suas experiências. Utilizar unidades de medida, dia e noite, dias, semanas, mês e ano, e noções de tempo, presente, passado e futuro, antes, agora e depois, para responder às necessidades e questões do cotidiano. Identificar e registrar quantidades por meio de diferentes formas de representação, contagens, desenhos, símbolos, escrita de números, organização de gráficos básicos e etc. Esse campo é um dos campos que as pessoas têm mais dificuldade de trabalhar. Porém, porque elas não percebem que isso tudo está presente no dia a dia. Isso tudo precisa estar presente, carregado na fala do professor, também do auxiliar. Quer ver? Vamos pensar comigo. Quando você faz uma rodinha, onde a gente viu lá no início, quando você faz uma rodinha de interação ali, uma rodinha de música, uma rodinha de leitura, uma rodinha de conversa, você trabalha várias coisas. Quando você trabalha o calendário, e você fala, que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Tá, e que dia foi ontem? Ontem foi domingo, final de semana. Não teve aula, né? O que vocês fizeram ontem? Você já está falando no plural, no presente. O que nós vamos fazer amanhã? Que dia é amanhã? Então você já está trabalhando a ideia de presente, passado e futuro. Isso já vem trazendo essas noções. Então é necessário que esteja presente no vocabulário do professor, do ADI, o tempo inteiro. Quantos somos hoje? Vamos contar quantas meninas tem hoje na sala. Quantos meninos tem na sala? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você pode fazer, claro, de forma lúdica. Você pode contar as meninas e os meninos assim, ó. Cai chuvinha nesse chão, cai chuvinha pra molhar a plantação. Cai chuvinha nesse chão, cai chuvinha pra molhar a plantação. Aí vai na cabecinha, ó. 1 gotinha, 2 gotinhas, 3 gotinhas, 4 gotinhas, 5 gotinhas, 6 gotinhas, 7 gotinhas. Cai chuvinha nesse chão, cai chuvinha pra molhar a plantação. Vai lá, coloca no quadro, coloca lá, escreve no quadro, ou coloca lá no Quantos Somos, no mural que você tem, tudo mais. Com os meninos, mesma coisa. Agora vamos somar, vamos contar todo mundo agora. Já vai dando todas essas ideias, né? Quando você trabalha o dia da semana, você pode cantar também, como, por exemplo, essa música aqui. A semana 7 dias tem, quando uma passa, logo a outra vem. A semana 7 dias tem, quando uma passa, logo a outra vem. Domingo, segunda, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira,
sexta-feira, sábado. Que bom! Tererê, tererê, tererê. Eu dou um bom dia para você. Tiririm, tiririm, tiririm. Eu dou um bom dia sim. Bom dia! Boa tarde! Por aí vai. Importante é ser lúdico, né? Vamos lá então ver as possibilidades desse campo: espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, algumas possibilidades aqui eu trouxe, mais uma vez, 3 objetivos, né? 3 habilidades, e vem aqui a habilidade EI01, ET01, espaço, tempo, transformações, né? E a habilidade dos bebês, a primeira habilidade: explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais, odor, cor, sabor e temperatura. E como é que a gente faz isso? Dando para que eles experimentem, né? Fazendo experimentos com eles, dando o direito de experimentar, assim como diz lá nos direitos de aprendizagem. Então você vai proporcionar diversos momentos ricos de experiências, onde você vai dar o máximo de estímulos possíveis. Quando fala ali odor, cor, sabor e temperatura, você está trabalhando o quê? Todos os sentidos. Então é importante que você dê o máximo de estímulos possíveis, tá? Segundo, eu botei a rotina, quantos somos, com a habilidade EI02, ET08, registrar números, a quantidade de crianças, meninos e meninas presentes e ausentes e a quantidade de objetos da mesma natureza, bonecos, bolas, livros, etc. Acabei de dar esses exemplos, né? Acabei de dar esse exemplo, até cantei a musiquinha. Você pode fazer isso também com os objetos, por aí vai. Terceira habilidade, EI03, ET04, registrar observações, manipulações e medidas usando múltiplas linguagens, desenhos, registros por números ou escrita espontânea em diferentes suportes. Então você, por exemplo, pode falar assim: olha, pega para titia 3 tampinhas. E ele vai lá pegar 3 tampinhas. Conta com a titia: 1, 2, 3. Então você vai estar trabalhando o número com eles, né? 3. Agora, pega essas 3 tampinhas, vamos colocar lá no mural, onde tem o numeral 3. Aí você vai trabalhar o numeral. Então você vai estar trabalhando com a criança aí o número numeral. Isso também já é importante. Ele vai estar registrando isso através da observação. Então já trabalha essa habilidade. É apenas uma atividade, é apenas um exemplo. Essa aqui é a referência que eu trouxe da nossa aula, né? Toda essa aula, tudo que está escrito aqui, veio da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, lá no site do MEC, onde eu tirei. E eu vou deixar esse link aqui para vocês. Vocês vão clicar nesse link, tá? Para vocês poderem acessar e baixar no computador, no celular de vocês, para terem aí sempre à mão. Belezinha? Eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi feita com muito carinho, com muita dedicação, porque eu acredito no potencial de vocês e eu acredito que o auxiliar de desenvolvimento infantil precisa saber disso tudo, né? É importante que vocês saibam disso tudo. É importante vocês terem à mão de vocês o conhecimento. O conhecimento é luz. O conhecimento, ele vai te ajudar a desenvolver o seu trabalho e a desenvolver os alunos. É muito mais fácil eu fazer algo que eu sei como funciona do que algo que eu não sei, né? É muito mais fácil. O que é mais fácil? Você fazer uma receita que você já conhece ou uma receita que você tem ali na sua mão, tanta xícara disso, tanto daquilo, tanto daquilo outro, e você sabe como que vai acontecer, né? Você vai fazer um pudim, por exemplo, você sabe que você tem que botar ali, dependendo do pudim, né? Eu gosto de fazer um pudim duplo, então eu boto lá 5 ovos, eu boto 2 latas de leite condensado, mais 2 medidas de leite. Bato tudo no liquidificador. Tudo não bateu lá, bato bastante para não ficar aquele cheirinho de ovo, é claro, você conhece muito bem, né? Você deve conhecer a receita. Depois bota lá no tabuleiro, já depois de ter feito lá a calda com açúcar. Bota lá no forno. Então você sabe. Por que você botou ovo? Para endurecer. Então você sabe que se você botar 6 ovos, vai ficar mais durinho. Se você botar 4 ovos, vai ficar mais mole o pudim. Então eu boto 5, fica show de bola. Você sabe que se você pegar a calda lá do açúcar e deixar ela bem queimadinha, quando no final do pudim, ele vai ficar lá, aquele pudim lá, todo brilhosão, bonitão, moreninho, né? Show de bola. Se você deixar aquela calda mais branca, ele vai ficar aquele pudim mais anêmico, esbranquiçado. Então você sabe para quê? Por que você está fazendo cada coisa naquela receita. Com as crianças é a mesma coisa. Você precisa saber por que você está fazendo isso.
E se você souber por que você está fazendo, para que você está fazendo, muito mais facilmente você vai se apropriar daquilo ali e vai, então, ajudar nesse desenvolvimento. Tá vendo? A aula de hoje foi tão top que deu até receita de pudim no final, hein? Ó, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, um abraço para vocês e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!